pecou. Nem ele pecou. Mas então diga, por que é que ele nasceu assim? Ele nasceu assim para que o meu nome, Glória a Deus! o meu nome, Aleluia. sejasse glorificado através da Glória a Deus! Aí eu entendi que a luta que eu passo, a prova que eu passo, é para eu glorificar o nome dele, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Então a tempestade tinha que se levantar ali. Tem adversidades na minha e na tua vida que tem que se levantar. Para que é que serve uma prova? Já foi dito aqui nesta noite. Para que é que serve a luta? Não é para te matar. Não é que Deus tem raiva de você. Não é que Deus não gosta. Pelo contrário, a luta vem na nossa vida é para nos ensinar. Aleluia. É para nos moldar, irmão Jotinha. Aleluia. Por que é que existe a prova no final do ano na escola, no ano letivo? Para saber se você aprendeu ou não. Como é que Jesus vai saber se você aprendeu ou não, se ele não te passar pela prova? Aleluia! E a Bíblia diz que Deus prova todo aquele que ele ama. Aleluia. Aleluia! Eita Deus. O único Aleluia. jeito de Deus demonstrar o amor dele é me provando, me colocando na prova. glória a Aleluia. Jesus! Então tem adversidades na minha e na tua vida que ela tem que vir, para que Deus possa saber se eu vou ser aprovado ou não. Jesus! Eu costumo dizer, não está na Bíblia, eu digo isso. Eu, Luiz Campos, que se a prova não servir de nada na minha vida, eu mereço passar por ela de novo. Por quê? Porque eu estou demonstrando que eu não aprendi. O meu menino está fazendo essa aula por vídeo aula. Eu pego no pé dele. Por quê? Porque quando chegar lá no último dia lá, eles vão fazer uma prova para saber se ele aprendeu ou não. Se ele errar, se ele for mal, o ano que vem ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o mesmo ano. Ele foi reprovado. Quando eu não aprendo com a prova, eu mereço passar por ela de novo, para que eu venha a aprender. Paulo disse, o irmão Mário já me antecedeu, já disse, que a prova produz, ela gera em nós três coisas, três atributos. A prova gera em nós paciência. Como é que Deus iria saber se Jó tinha paciência ou não, se não provasse ele? Como é que Deus iria saber se Jó era paciente se não colocasse ele na prova? Paulo diz que a primeira coisa que a prova gera em nós é paciência. Segunda coisa, experiência. E a experiência, a esperança. A prova gera em nós três coisas. Nós aprendemos com a prova não é para nos matar. A prova é para nos ensinar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! A tempestade se levanta. Tudo faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu entendo que Deus tem propósito em tudo. Glória a Em Deus! tudo. Você já parou para ver a vida de Ana? Se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, ela não vai no templo. Se ela não vai no templo, ela não ora. Se ela não ora, Samuel não nasce. Se Samuel não nasce, não tem juiz, não tem sacerdote. Então tudo faz parte do plano de Deus
para as nossas vidas. Aleluia. A tempestade, Deus permitiu que se levantasse. O barco estava sendo açoitado para lá e para cá. Quando Jesus vê que o barco está sendo açoitado, que o negócio está feio lá embaixo, ao tempo, Jesus desce ao encontro deles. Vou profetizar para quem crê aqui nesta noite. Eu quero profetizar que Deus desceu neste lugar a teu encontro. Você entrou aqui nesta noite dizendo: Senhor, está difícil. Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu vou lá. E se o Senhor não falar comigo, eu não volto nunca mais. Pois bem, Ele está falando com você, porque Ele desceu ao teu encontro. Jesus desce ao encontro deles no meio da tempestade. Deus não é como o teu amigo, o teu parente, que quando o negócio fica feio pro teu lado, ele bloqueia o teu número, não atende a tua ligação, abandona você no meio da batalha, bateu na tua costa e disse: estamos juntos até o final. Mentira, abandonou você na tempestade. Jesus é o contrário do homem. Jesus vai em encontro de você no meio da tempestade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus chega, quando Jesus chega, os discípulos que ali estavam no barco não reconhecem Jesus. Eles têm Jesus, irmão, como um fantasma. Os discípulos vão revelar o caráter de crente que eles são, que só reconhecem Jesus na bonança. Quando está tudo bem, quando a despensa está cheia, quando a carteira está cheia de dinheiro, aí eu reconheço Deus. Quando eu estou empregado, quando o carro não quebra, eles não conseguiram reconhecer Jesus na adversidade, na luta. Ao contrário de Jó. Alguém chegou na casa de Jó e disse: Senhor, eu vim aqui correndo porque os seus 10 filhos acabaram de morrer. Jó revela o verdadeiro adorador. Para você adorar, deixa eu explicar para você o que é ser um verdadeiro adorador. Hoje, para você adorar, alguém tem que vir aqui e cantar um playback que mexa com o seu emocional. Eu tenho que vir aqui dizer e apontar para você que a tua vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia. Você vai dar glória. Eita, glória a Eu Deus. tenho que vir aqui cantar um hino para você e dizer: ó, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Aí você dá glória, porque eu estou mexendo Eita, glória. com o teu emocional. Eu estou lhe dando notícias boas para que você adore. Eita, glória. Aleluia. Eu estou incitando a tua adoração com coisas boas. Aleluia. Sabe como é que Jó vai adorar a Deus? Ouvindo notícias péssimas. Alguém chegou e disse: Jó, seus 10 filhos acabaram de morrer. Levanta a mão para o céu e diz: glória a Deus. Aleluia. Jó, acabaram de morrer os camelos lá, as vacas lá, e só eu vim para trazer a notícia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória. Aleluia. Meu Deus. A mulher dele fica doida, desvide. Como você pode se manter crente, fiel a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Aí Jó vai revelar a identidade dele de adorador. Mulher, como falas uma louca? O bem de Deus aceitaste com prazer. Agora o mal não quer aceitar. Ele deu. E ele tomou. Bendito seja
seja o Senhor. Aleluia. Verdadeiro adorador. Reconheceu Deus na luta, na prova, na adversidade. Aleluia. Os discípulos, quando viram Jesus na tempestade, disseram: é um fantasma. Mas Deus gosta de crente ousado. Aleluia. Deus não quer que você ande por aí, irmão, de cabeça baixa. Sabe, aquele crente tô fraco. Deus gosta de pessoas ousadas, e Pedro era ousado. Quando Pedro bateu o olho, não é fantasma, é Jesus. Aleluia. Pedro olha e diz: Senhor, se és tu mesmo, peça que eu vá até o teu encontro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, venha. Aleluia. Há um espaço do chamado de Jesus até Pedro descer do barco. Qual? É que Pedro teve que fazer algumas coisas aqui para ele poder descer do barco. Como é teu nome? Robson. Primeira coisa que Pedro teve que fazer, irmão, para poder descer do barco, sabe qual foi? Tapar os ouvidos. Olha o que Pedro acabou de dizer, irmão Robson. Senhor, se é o Senhor mesmo, pensa que eu vá com o Senhor. Mas por onde, Pedro, você vai? Eu vou por cima das águas. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Para Pedro poder descer do barco, ele teve que tapar os ouvidos. Por quê? Você acha que ele não ouviu? Pedro, você está louco? Como que você vai descer do barco e andar por sobre as águas? Você vai afundar. Você não tem condições. Aleluia. O que mais tem pessoas do nosso lado dizendo: você não pode, você não consegue, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Aleluia. Sabe o que Pedro tem que fazer? Tapar os ouvidos. Não dá ouvido a terceiros. Somente dá ouvido àquele que está te chamando nesta noite. Aleluia. Deus te glória. A primeira coisa que ele tem que fazer é tapar os ouvidos. Segunda coisa, ele não esperou o incentivo de ninguém. Não espera incentivo de ninguém. Ninguém chegou para ele e disse: Pedro, vai, desce, vai lá, caminha. Não, ninguém. O que mais tem no nosso meio hoje é pessoas que torcem contra o nosso sonho, o nosso projeto. É verdade, Pai. A vida de José se divide em duas partes: o antes e o depois do sonho. Antes do sonho, os irmãos dele até engoliam ele, mas só foi ele contar o sonho. O texto diz, Gênesis 37, e passaram a odiar José por causa dos seus sonhos. Experimente contar para alguém que você quer trocar de carro, só para você ver. Experimente contar para alguém que você quer comprar uma casa. Experimente contar para alguém que você quer comprar uma roupa bonita. Alguém vai olhar e vai dizer: você não tem condições, você não pode. Você acha que Pedro não ouviu de João, de Tiago, de Filipe, de Bartolomeu, de Judas? Você não pode descer, você vai afundar. Mas Pedro fez isso aqui, ó. Tapou os ouvidos. Porque temos mais facilidades em dar ouvido a terceiros do que a Jesus. Aleluia. A opinião terceira, alheia, tem mais poder de desmotivar você do que a palavra do mestre que está dizendo, te motivando: vem para o encontro do milagre que eu tenho para a tua vida. Irmão, você tem que aprender a não alimentar
palavras de derrotas e de desestímulos na tua vida. As palavras virão, cabe você aceitar elas, acatar elas. Quando Pedro, ele tenta no teu coração e ele bota o pé pro lado de fora do barco. Irmãos, para o ser humano, o ato mais glorioso que um homem conseguiu fazer foi o que, em 1968 ou 69, se não me falha a memória, o homem chegou na Lua. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Eles dizem que esse foi o maior feito do homem. Para mim, o maior feito quem fez foi esse homem. O nome de Pedro, sem letra, sem nave espacial, ônibus espacial, mas ao comando daquele que é dono da lua, dono do sol, dono das estrelas, atendendo o chamado de Jesus, ele coloca os pés sobre as águas e começa a dar. Eita, Aleluia! A Bíblia diz que Pedro começa a caminhar, olha para cá. Da mesma forma que ele caminha, olhando para Jesus, a Bíblia diz que de repente Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para os lados. O texto diz olhar para os ventos. Quando ele começa a olhar para os ventos, alguém diz que Pedro ele afundou porque ele não teve fé. Não. O texto diz que Pedro, ao olhar os ventos, teve medo. Aleluia. Aqui eu entendo o que o medo é capaz de fazer com alguém. Jesus, aleluia. Essa palavra medo, a primeira vez que ela foi proferida, sabe onde foi? Em Gênesis capítulo 3. Adão acaba de pecar com Eva, ambos caem no pecado. Vem dando o horário de Deus descer para falar com o homem. A Bíblia diz que Adão corre para se esconder. E Deus chega no jardim e diz: Adão, onde estás? Adão sai por detrás dos arbustos e diz: estou aqui. Porque quando eu ouvi a tua voz, eu tive medo. O medo fez Adão se esconder. Em Juízes capítulo 11, Gideão recebe uma afronta dos midianitas dizendo que eles iriam acabar. E o texto diz que Gideão estava dentro da onde escondido? Do lagar. E ele mesmo diz: eu estou aqui para se esconder dos midianitas. O medo fez ele se esconder. Aleluia. Em 1 Reis capítulo 19, Elias recebe uma palavra de Jezabel dizendo: o que você fez com meus profetas eu vou fazer com você. O texto diz em 1 Reis 19:4 diz: e Elias teve medo e ele fugiu para o deserto. A maior arma que o diabo tem se chama medo. Ele sabe que uma pessoa com medo, ela não vai para frente, ela volta para trás. Uma pessoa com medo, ela vai procurar se esconder. A doença do século, depressão, síndrome do pânico,
o fator elemental da doença: medo. A pessoa quer ficar dentro de um quarto, trancado, porque ele tem medo. Irmão, eu estive estudando um pouco acerca dessa doença, acerca de doenças psíquicas. A depressão, ela não age aqui na carne, aonde um Dorflex se toma vai arrancar aquela dor, não. Não. A depressão, ela age na alma. E eu pergunto aos senhores que aqui estão, que não tem nenhum conhecimento como eu não tenho acerca de medicina: existe remédio para a alma? Não existe. Se você for no médico agora e disser: olha, eu estou com uma dor na alma terrível, me receite um remédio, ele vai rir da tua cara. O que são os remédios que eles receitam para essas pessoas que estão com depressão? São calmantes, remédios para controlar a ansiedade, porque não existe remédio para dor na alma. Na terra não. Porque a dor é na alma. Na alma. E como vai se curar a alma? Gideão estava com um problema na alma dele, porque o medo afeta a alma. Não afeta a carne, a alma. E como que eu vou tratar a alma do ser humano? Isso aqui. Eita Deus. Glória a Deus. Aleluia. Desse jeito. Oh, glória. Jesus se aparece para Gideão em forma teofânica e ele vai tratar a doença de Gideão como? Tem pessoas que ao invés de ajudar, ele coloca você mais para baixo. Jesus não. Mesmo sabendo que o contexto que você está vivendo não é favorável, mesmo assim ele acredita em você. Aleluia. Mesmo vendo Gideão escondido lá, sabe qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus para Gideão? Mesmo vendo que ele estava com medo, tremendo, Jesus olha para ele e diz: Gideão, homem valente. Todos que estão passando aqui, Gideão, estão chamando você de medroso, mas eu vim aqui para dizer para você que você é valente. Aleluia. Oh, glória. Gideão poderia pesar 2 pesos em uma balança: palavra dos outros e palavras de Jesus. Aleluia. Qual que eu vou ficar? Jesus vai tratar a doença dele que está na alma com isso aqui, ó. Aleluia. Palavra. Aleluia. Deus e glória. Pregador, você falou que para a doença da depressão tem remédio, mas na terra não tem? Tem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ele escreveu dizendo que a palavra de Deus vai. Olha o termo. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus vai entre juntas e medulas, na divisão, na divisão da alma Aleluia. do espírito. Eita Deus. Aleluia. Aonde o fluoxetina que você toma não vai, esta palavra vai. Eita, glória. Esta palavra aqui vai para curar a tua alma nesta noite. Rabacandara. Aonde o calmante não chega, esta palavra vai. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus. Pedro teve medo. Enquanto você ficar alimentando este medo, você não vai sair do lugar. Eu
trabalhava do lado de uma autoescola. Fiz amizade com um rapaz que estava tirando carta. Ele olhou para mim e falou: rapaz, a minha carta já está em 3 mil reais. Eu falei: mas por quê? Porque todas as vezes que eu vou fazer a prova final, o medo se apodera de mim. Eu não consigo sair com o carro. O instrutor pede: engata primeiro e sai. Eu não consigo, o carro morre. Ele me dá outra chance, o carro morre. Porque o medo entra dentro de mim, eu não consigo sair. Tem pessoas que o medo não deixa ele andar. Tem pessoas que o medo coloca ele dentro de um quarto. Tem pessoas que o medo, no caso de Pedro, afunda ele. Porque ele está olhando as adversidades. Enquanto você ficar olhando as adversidades, você vai afundar. Você não vai andar. Você não vai prosseguir. Porque o medo está dentro de você. Aleluia. Aleluia. O que fez Pedro afundar não foi a falta de fé. O que fez Pedro afundar foi o medo. Porque se fosse falta de fé, ele não teria nem descido do barco. Fé ele tinha, porém o medo entrou no coração dele. Você veio para este lugar aqui nesta noite. Você está dizendo: pregador, eu tenho fé, mas eu estou com medo. O exército de Israel tinha fé, mas tinha medo. Golias era 3 afrontas, 2 afrontas, uma de manhã e outra tarde. Dai-me um homem, dai-me um homem. O exército tinha fé, mas tinha medo. De repente aparece um menininho de 1,50 m, cabelinho ruivo, que tinha fé,